Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. O Morning começa, gente, já com um resumo e com informações sobre a fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Pela cidade de Rafah, essa reabertura aconteceu hoje para a saída de alguns estrangeiros do território palestino. Os estrangeiros que puderam deixar o território nesta quinta-feira são os que estavam em listas divulgadas ontem, mas que tiveram a sua saída também adiada após a fronteira ser fechada por questões de segurança. Sendo assim, para explicar para vocês, a saída dos brasileiros foi adiada mais uma vez. Quem tem informação de bastidor aqui para trazer para a gente em relação a isso, que foi lá no governo federal apurar para a gente, é Elaine Keller. O que tuas fontes disseram sobre essa demora, minha querida amiga? Então, vamos lá. Bom dia, audiência. Vamos lá. Na verdade, essa lista é importante primeiro a gente esclarecer para a nossa audiência como é feita essa lista. Essa lista não é feita apenas pelo governo de Israel. Essa lista, ela é feita pelos Estados Unidos, governo do Egito, autoridade de Doha, no Catar, e governo de Israel. Portanto, há um conjunto entre esses países para a tomada de decisão de quem entra na lista. E o governo brasileiro está muito contente, né, assim, com boas expectativas de que amanhã saia uma nova lista, onde os brasileiros estejam incluídos. Os 24 brasileiros, mais os 10 palestinos que estão pedindo asilo ao Brasil. Então, há uma expectativa muito positiva e muito grande, porque há uma promessa de que eles estarão nessa lista de amanhã. Hoje não teve lista nova, como você bem pontuou no início do programa. Quem saiu ali por Rafah eram aqueles que já estavam em listas passadas. O que acontece também, tá, Paulo? Muitas vezes a pessoa entra na lista, mas ela não está próxima da fronteira, né? Então ela recebe a comunicação e ela tem que fazer essa movimentação até a fronteira com Rafah para poder sair. E obviamente que nessa confusão de guerra não é tão simples essa logística de chegar na fronteira. Então por isso algumas pessoas acabam atrasando a sua saída, embora já estejam na lista. Amanhã, possivelmente, há uma previsão de uma nova lista e os brasileiros, há uma promessa de que os brasileiros estarão sim nessa nova lista. Muito é isso bem. Que a gente Tomara, minha querida. Estamos apurar. Na torcida. Muito bem, Elaine. Estamos na torcida para que isso aconteça o mais rápido possível. Para quem está nos acompanhando por imagens, já viu o homem que está viralizado na internet, hein, Mano Ferreira? Depois daquela fala efusiva que fez nesta semana aqui neste programa. Meu querido amigo Rabino Dudu Levinson. Rabino, seja bem-vindo. Eu queria muito um comentário teu. Ontem a gente trouxe aqui no programa a informação dos terroristas, os possíveis terroristas do Hezbollah que estão sendo investigados aqui no país, né? Que história maluca, né, meu amigo? Brasil tem chance de ter terrorismo. Explica um pouco mais a tua visão sobre isso e os perigos que acarretam essa história. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É sempre um prazer poder participar aqui com vocês. Acho que assim, né? A gente fica até sem palavras quando a gente... Só de imaginar que num país tão pacífico, tão democrático, principalmente em relação à diversidade, a imigrantes, e a gente precisa escutar notícias assim. Então, eu como judeu, assim como todos os integrantes da comunidade judaica, obviamente nós ficamos, assim, extremamente tristes e assustados, né? Eu vi muita gente, assim, da nossa comunidade, todo mundo postando, obviamente, no Instagram, na internet, sobre esse possível perigo que começa a chegar também no Brasil. No meu caso, Paulo, eu queria até enfatizar isso, eu não diria tanto que eu fiquei com medo, porque, graças a Deus, né, esses aí foram presos. A gente sabe que a possibilidade de acontecer ataques terroristas, infelizmente, existe no mundo inteiro, mas a tristeza, para mim, é um sentimento que me acarretou muito mais forte. Porque quando a gente vê que até no Brasil pode chegar tipos de pessoas assim e possibilidade de termos ataques assim, é algo que nos entristece muito o coração. Agora, assim, se você me pergunta politicamente falando, o Brasil sempre foi considerado um lugar muito fácil para
pessoas assim se abrigarem, né? Não sei, o pessoal da bancada vai concordar, mas eu acho que é uma discussão válida. Por que eles teriam escolhido justo o Brasil? Né? Sempre existiu muitos boatos que em Foz do Iguaçu, em alguns lugares, se esconderiam alguns possíveis terroristas. Mas, graças a Deus, isso nunca chegou a vir à tona. Sim. Mas com essa notícia de ontem que foi divulgada, né, em todos os canais, em todas as redes, nós realmente vemos que isso é algo verídico. Agora, Rabino, vou passar a bola para a nossa Miriam Spritzer. Coloca a Miriam aqui para mim, por favor, Edu, para a gente poder conversar um pouquinho com ela, porque teve uma notícia e uma entrevista, inclusive, do jornal americano New York Times, recente, com um dos líderes do Hamas, o Miriam. E o líder diz o seguinte, que o objetivo do 7 de outubro não era melhorar a faixa de Gaza, nem muito menos reverter essa situação, mas acender um alerta e trazer à tona a causa palestina para o mundo. Ele diz o seguinte, o objetivo do Hamas não é gerenciar a faixa de Gaza ou levar água e eletricidade e coisas assim. O Hamas acordou o mundo de seu sono profundo e mostrou que o tema da Palestina deve continuar na mesa. O que a gente vê disso? A gente vê claramente o uso da causa palestina, né, minha amiga? Me explica um pouco mais a tua visão. Paulo, tu me desculpa e bom dia a todos. Estamos com um problema técnico porque eu não consigo escutar vocês no estúdio. Então, vou ter que voltar daqui a pouco. Perfeito. Então, daqui a pouquinho eu te aciono. Deixa eu repassar para o Mano Ferreira essa pergunta, Maninho, porque se você for analisar, essa entrevista é muito esclarecedora do ponto de vista político, né? Você entende claramente o que os caras estão pensando. Exatamente. Revela, primeiro, bom dia, Paulo, bom dia, nossa audiência, revela a mentalidade doentia do terror, que utiliza aqueles métodos e tenta colocar uma justificativa política, uma justificativa não, porque não justifica nada, né? Mas ele tenta justificar, ele tenta explicar o que fez com base na causa palestina, mas a gente sabe que concretamente a violência e a guerra geram um ciclo de piora das relações e fica mais difícil falar em Estado palestino com esse tipo de postura. Você não pode negociar a criação de um Estado palestino com um grupo terrorista. Isso é óbvio. Então, fazer atos de terrorismo é obviamente contraproducente para a causa palestina. Ele tenta invocar essa causa porque nós sabemos que a causa palestina, ou seja, de autodeterminação do povo palestino com um Estado soberano, é legítima. Mas a legitimidade da causa palestina não legitima de forma alguma a completa atrocidade humana que é o terror. Então, ele tenta usar a causa como uma forma de ganhar simpatia de pessoas, e ganha simpatia de pessoas ao redor do mundo com essa retórica que ficam dizendo que, não, mas o sofrido povo palestino, essa é a forma de lidar com o sofrimento, é essa, porque senão o mundo não escuta. E não é verdade. A forma de lidar para a construção de instituições é através do diálogo, da representação, do respeito à diferença, jamais através do terror e da violência. Você me pediu, Helene, rapidamente. Sim. Eu só queria responder ao Rabino, Dudu. Bom dia, Rabino. Bom dia. O senhor questionou por que o Brasil talvez seria um dos destinos prediletos pelos terroristas, e o senhor me permita discordar do senhor, porque assim, aqui nunca houve nenhum espaço para terrorista. Quando o senhor fala ali de Foz do Iguaçu, eu imagino que o senhor esteja falando daquele famoso senhor K, que foi detido em 2009, depois nós tivemos um outro caso em 2011 que também houve detenção, assim como houve ontem. A Polícia Federal ontem foi implacável, fez um trabalho brilhante em cooperação à Interpol e ao Mossad. Para além disso, devo lhe dizer que no governo Dilma, em 2016, por conta das Olimpíadas, foi criada a Lei contra os Atos Terroristas. Então, a gente tem uma lei contra o terrorismo desde 2016. O Brasil não abriga terrorista e nem apoia nenhum tipo de movimento terrorista de qualquer lugar que seja, inclusive o Hamas. Quer falar, Deixa eu me Rabino? corrigir então uma coisa. Eu concordo com ela. Sim, eu concordo com ela. Talvez eu me expressei errado. Eu quis dizer assim, como o Brasil é considerado
positivamente como um lugar tão legal, até uma linguagem simples, né? Um lugar assim que ele é tão ameno e com tanta diversidade. Eu concordo com você, Helene. Em todos esses casos, realmente a polícia, graças a Deus, acho que pela sua inteligência e também milagrosamente conseguiu pegar essas células terroristas e sempre se colocou antiterrorismo. E eu acho que isso aqui o governo brasileiro está de parabéns e a gente realmente precisa enfatizar isso quando acontece. Eu só digo que, assim, pelo Brasil ele ter uma cara tão amigável, eu imagino que às vezes, porque não é a primeira vez, né, como você falou, que eles já tentaram fazer essas células terroristas chegarem ao Brasil. Então foi esse ponto que eu quis enfatizar, que talvez na cabeça de muitos terroristas e grupos assim, que obviamente eu não conheço como eles pensam, parece, né, que eles acham que de alguma forma seria mais fácil chegar ao Brasil, e não é o que acontece. Então, assim, eu concordo com você, desculpa se eu me expressei errado, mas que o Brasil sempre se colocou veementemente contra qualquer forma de terrorismo. Não, imagina, Rabino, eu só achei importante enfatizar, porque esse tem sido um assunto muito delicado, né? E as pessoas acabam falando, será que o Brasil facilita? E não há nenhuma facilidade aqui. A gente, inclusive, para isso tem a Lei 13.260 de 2016 contra atos terroristas.